Yo, luar biasa. Luar biasa. Oke, boleh turun di panggung ya. Terima kasih. Antusiasnya ya. Antusiasmenya luar biasa. Terima kasih loh ya. Teman-teman dari daerah Misi Papua Barat. Wow, banyak sekali nih di depan saya orang-orang berkumpul. Lego-lego nusa kena Indo Dakado tarian parampana busuk coba turunkan ego. Rambut keriting hitam manis beda-beda tipis. Gunung Munat tinggi langit tak bisa ditepis. Salat ombai menanti banyak pulau kici. Dengan kue rambut jagung titipas kenari. Air laut susurut rame-rame cari meeting. Bapak dorang adek kakak turun laut hal terpenting. Taman laut terbentang elok indah dipandang. Banyak ikan terumbu karang memang outdoor tersayang. Moko pertama pertanda masuk minta abui munaseli sagandeng bede gigi. Palangga soba-soba Sobanita Tasiani Sobanita Tasiani Soba sayang kasihan Lulu lembe susi mata Pesona Pulau Rote buku afunyur melambai. Jangan lewatkan surfing ombak nembrala santai. Danau pulau dana sungguh mempesona. Panorama batu termanu buat kau terpana. Geser sedikit sarai saburai jua. Ina-ina ama-ama muka gaga-gaga. Manis-manis rambut air kayak gula sabu. Dong panggil ina ama dengan nama dohawu. Opo mama sirip pinang dua jadi satu. Taji ayam son lepas laisu jadi tradisi adat sabu. Mulut manis kakak boi siapa yang mau tahu. Otak rote tak apa mama boi sayangnya. Timur Lorosai, Kupang sampai Atapupu. Nikmati sejuknya air terjun Oenesu. Pandangan ke depan lihat sunset Lasiana. Timur sungguh menawar pesona Nusa Cendana. Nusa Timur meloncat, pohon lontar bergetar. Rame-rame ke Kolbano, indah pantai tersebar. Batu mangan sesekali, batu warna-warni. Oh, indahnya buat damai di hati. Kupang, TTS, TTU, Malaka. Wis nenonokan hit, tanah timur yang indah. Kehidupan di atas sekarang timur tersayang. Jauh di mata, dekat di hati, selayang pandang. Flores Island beautiful, like a flower wonderful. Flores Timur Momere and Denage Keo Bajawa Borong Ruteng Labuan Bajo satu moto Pulau Rica dan Komodo Jauh Sodo Iwan Bodo. Kelimutu menyala tiga warna menyapa. Pantai Koka dan Pagariu, Pantai Maurole, Pantai Bilam, Bata, Tombak Paus, Lamalera. Alam wisata tradisi orang Flores pun berbeda. Kicauan garu giwa alam Flores tertawa mengaruda air panas di Soa sungguh terasa. Jaiko gawi roka tenda sampai puat lalong raci motang ruang nona Flores moles-moles. Negeri Sandalwood, on the rock is good. Wanu kakalamboya watu parun kalala. Jangan lupa boyo roti manjo. Satu, dua. Apresi kang nomor siji ben tekon daung sar kawung unak termeno angkat campur dumel aper.
Tarian perang antara kedua suku yang terjadi akibat istri dari kepala suku ini yang setiap harinya bersama dengan wanita-wanita yang lain dari kampung. Mereka pergi ke kebun. Setelah berperang, mereka memutuskan untuk berdamai. Ada juga Ai, ada Insos, ada juga Lani. Three, four, yeah! They will do it, they will do it. And everybody was like, we gotta keep running. Kita tetap They berlari. come.
And they were running. They were running. 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 Follow me. Lari-lari. Ikut Follow. saya. They were running. And people were clapping back here. Tepuk tangan. And people were clapping. Yes. Setiap They were orang. clapping. Oke. They were running. Berlari. Berlari. And he says, Dan dia katakan, you gotta run. dia harus lari. But you gotta put your eyes on Jesus. Dan kamu memandang. So let us run Mari with berlari. perseverance. Let us run. Yes. Run. Lari. Run. 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 Ya. Run. They tired. And I'm just starting. Oh. They're tired, but I'm just starting. Run. 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 High. High. I'm tired. Saya lelah. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Yesus. come soon. Thank you. Terima kasih. Datanglah segera Yesus. They will run. They will run. Mereka akan berlari. Paul is saying, Paulus berkata, you will get tired. mungkin engkau lelah. You will try to give up. Mungkin Anda mau menyerah. But in order for you Tetapi supaya engkau to stay tetap setia on the race, di dalam perlombaan, you need to fix saudara harus pastikan your eyes pandangan matamu on Jesus. kepada Yesus. You need to fix your eyes on Him Pastikan pandanganmu kepadanya. because He's better than anything. Karena Yesus lebih I baik will dari segala not sesuatu. fix my eyes in anybody. Karena kalau kita pastikan pandangan kita I will kepada siapa orang, fix my eyes saya akan pastikan mata saya in Jesus. kepada Yesus. In Jesus. Kepada Yesus. In Jesus. Kepada Yesus. In Jesus. Okay, thank you. Okay. Woo! Woo! Quando meu pai Jacó falou para Judá, Judá, tu é leãozinho, isso mostra que o nosso Salvador viria na linhagem de Judá. Ele veio, morreu pelos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou. Ali estava se cumprindo a profecia. Judá, tu é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Cristo subiu da presa, da ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou e assim cumpriu a profecia. A palavra leãozinho é leão de guerra. Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas também meu pai Jacó falou para Dan: Dan, tu é leãozinho, saltará de Bazã. Em Judá, Cristo encarnou. Em Dan, Cristo incorporará. Cristo incorporará no meu corpo. Por que Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan? Ele incorporará para batalhar contra a besta e contra a sua imagem e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. Também o profeta Isaías falando desta incorporação. Ele viu o homem que receberia
a incorporação de Cristo nos últimos dias. Ele profetizou em Isaías capítulo 28, o verso 10 e o verso 11, dizendo: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério. Também o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3 e o verso 20, descreve a mesma incorporação, dizendo o seguinte: a fim que venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e Ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan, como o profeta João viu em Apocalipse capítulo 17. Ele viu a besta e os 10 reis batalhando contra o Cordeiro. O Cordeiro estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e sua imagem. Mas o Cordeiro vencerá. Vencerão também aqueles que estão com o Cordeiro. Também o profeta João, ele vê Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco, ele é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ele tem um nome que ninguém a conhece, a não ser ele mesmo, significando que o nome dele não se repete em homem algum entre os 8 bilhões de pessoas na face da terra. E o seu nome é Elias Joanã. Também o profeta Isaías descreve que o renovo do Senhor nos últimos dias, 7 mulheres lançarão mão deste homem, querendo se chamar pelo seu nome. Elas dirão: tira o nosso opróbrio, representando estas mulheres as características maus das 7 igrejas dos 7 períodos proféticos. Estarão todas nessas igrejas dos últimos dias, vão querer ser chamados pelo nome de Elias Joanã, porque elas terão o opróbrio, porque Elias Joanã não tem prazer nessas corporações que estão apostatadas, enganando os habitantes da terra. A mensagem Cristo incorporado será: caiu a grande Babilônia, representando os templos em geral do mundo inteiro. Então será dado o convite: sai dela, povo meu. Também o profeta Oséias, vendo a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, ele descreve: o Senhor bramará como o leão, e seus filhos virão do ocidente, do oriente, e se converterão ao Senhor. Também ainda no livro de Isaías capítulo 46, o profeta Isaías descreve o próprio Deus falando: quem é semelhante a mim? Aquele que anuncia o fim desde o início, que chamo a ave de rapina do oriente e o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Vou explicar para vós qual é o homem do seu conselho e qual é a ave de rapina. A ave de rapina foi a Covid-19 que veio da China, do Oriente. E o homem do seu conselho representa Cristo. Ele chamará de uma terra longínqua, porque a incorporação de Cristo será no homem que nasceu no Brasil, mas a sua linhagem é de Dan. E como eu já disse, vim batalhar contra a besta e contra a sua imagem. O Senhor me enviou para essa batalha.
e nem demônios, e nem homens ímpios silenciará esse aviso, que também após mim virão os 144 mil. Quem é a besta? O aviso para desmascarar tudo. A besta, o espiritismo, falso profeta, sinal da besta. Tudo será desmascarado e chamar o povo de Deus que se encontra em Babilônia para sair e se unir com o remanescente de Deus que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A besta de Apocalipse capítulo 13, aquela besta que tem pés de urso, corpo de leopardo, representando o líder da igreja católica. É a besta. O líder da igreja católica é a besta. Na sua mitra está escrito Vicário Filii Dei, que em garismo romano significa somando, dá o número de 666. Vocês não sabiam quem era besta, e está sendo revelado. Este é o conflito do Armagedon, os solenes avisos acedados aos 8 bilhões de pessoas, para saber quem é a besta. A imagem da besta representa as igrejas evangélicas, promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. As igrejas protestantes apostatadas fizeram leis no poder civil. O pastor que está na cadeira da ONU, pastor Galnone Diop, com sua ordem mundial, fizeram com que todos os países fizeram leis no poder civil, leis de perseguições com o nome de liberdade religiosa. E assim foi proibido pregar a mensagem do terceiro anjo, ou seja, falar o pecado pelo nome ao público. Foi proibido pelas leis falsas de liberdade religiosa. O sinal da besta. O que é o sinal da besta? O sinal da besta é a observância do primeiro dia da semana, como se for o santo sábado. Quando você guarda o domingo no lugar do santo sábado, você está obedecendo o líder da igreja católica. Aquela igreja que você está vendo com cruz ali. Aquele velhinho que está lá no Vaticano. Francisco, ele é a besta. Ele que tentou mudar a santa lei de Deus. Foi ele que fez essa tentativa de mudar o sábado para o domingo. E quando você pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai à igreja ao domingo fazer a escola dominical, você está obedecendo o líder da igreja católica, a besta. O domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor está escrito na Bíblia. Isaías 58, verso 13 e verso 14. É o sábado. O domingo é o sinal da besta, que aquele homem do Vaticano quer ser Deus. Pois a palavra Papa significa pai. Quando você chama um homem de Papa, está chamando ele de pai. E a palavra pai significa Deus. Quando você chama o líder da igreja católica de padre ou papa, vocês estão dizendo que o mortal é Deus. Isso é uma blasfêmia. Vocês estão